dia, boa tarde, boa noite, começando aqui mais um Jesus na Cidade. Como sempre, já vou começar pedindo, caso você ainda não tenha se inscrito no canal, se inscreva, ative aí as notificações também para que você possa acompanhar todas as novas publicações. E eu peço também para que você divulgue esse canal a pessoas que você acha que faça sentido, para pessoas que realmente querem estar mais instrumentalizados, que querem ter mais repertório para poder ser Jesus na cidade, para poder ser a expressão, portanto, do amor de Deus na sociedade, na vida das pessoas com as quais nós temos o privilégio de interagir todos os dias. Gente, hoje eu vou pagar uma dívida. Há 2 semanas atrás, eu fiz uma entrevista aqui com as mulheres da minha vida, minha esposa Carmen, a minha mãe Débora, a minha irmã Ana e também com a minha avó, a dona Edith, pastora Edith, missionária Edith. E eu prometi na ocasião, ela começou a contar algumas histórias ali, não pôde se aprofundar muito, que eu a traria aqui para fazer uma entrevista exclusiva com ela. Nesse último episódio aqui do mês de março, e o mês de março é um mês marcado, né, pelo Dia Internacional da Mulher, que foi no dia 8, eu tenho o privilégio de mais uma vez falar com a minha avó, e agora de forma exclusiva aqui, de forma que a gente vai conseguir dar um pouco mais de profundidade nos temas, nas histórias que ela contou ali no episódio de 2 semanas atrás. Vó, quero agradecer a senhora por ter aceitado esse convite e peço que a senhora dê a primeira saudação ao público que está nos assistindo nesse momento. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu é que agradeço a honra, o privilégio de estar aqui nesse momento com todos vocês e quero já reforçar o pedido que foi feito pelo Daniel, que você realmente curta, compartilhe, se inscreva no canal, venha conosco ser Jesus na cidade. Mas, vó, nós conversamos sobre muitas coisas há 2 semanas atrás, e uma das pautas que nós puxamos foi a questão da adoção. A senhora passou por um processo de adoção ali, logo após a morte do meu bisavô, o meu senhor Francisco, diante das dificuldades enfrentadas ali em família, a minha bisavó, né, Regina, acabou doando, literalmente, porque era um processo de adoção super estranha, a senhora e os seus irmãos para adoção. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho do processo e também de como era essa prática da adoção nessa época, né, no período da sua infância ali, porque, conforme a senhora relatou, era algo que acontecia de forma muito recorrente, né? Então, se a senhora puder, vamos começar, né, na ordem cronológica dos fatos, até chegarmos no ministério, né, até chegarmos na atuação ministerial da senhora com o vovô. Certo. A verdade, assim, o processo de adoção não era um processo formal, né? Era um processo, um contrato feito por palavras, um contrato de boca, né? Na verdade. E, assim, as menores eram adotadas, na verdade, só nós, as mulheres, eu sou a mais velha das minhas irmãs, as mulheres, fomos adotadas. Tinha 2 irmãos homens, que já eram mais velhos, esses não foram entregues para adoção, já eram também um pouco mais velhos, não muito, mas, enfim, minha mãe resolveu doar as filhas mulheres. E nós passamos por esse processo, foi um longo processo no meu caso, de várias casas, em todas elas, enfrentar a questão do abuso. Então, eu várias vezes fui doada e várias vezes fugi de volta para casa. Foi marcante na minha vida. Mas eu quero ressaltar só um episódio dessa fase, que foi quando eu fui doada para uma madrinha,
ela me levou, era um lugar, assim, bom, dentro das coisas, porque ela me colocou de novo para estudar, porque os estudos tinham sido... Na verdade, eu não tinha nem começado quando meu pai faleceu, porque quando meu pai faleceu, o ano em que ele faleceu, eu completei 7 anos. E naquela época, para se matricular na escola, tinha que ter 7 anos completos. Então, eu só entraria na escola no ano seguinte, com quase 8, na verdade. E isso foi interrompido, então eu só entrei numa escola para começar meus estudos com 10 anos e meio, 11, entre 10 e meio e 11 anos, com essa minha madrinha. Mas aconteceram problemas ali com a família, né, na verdade, porque o pai dela expulsou as minhas irmãs que foram me visitar e acabei fugindo de volta para casa também. E, então, foram vários lares onde eu passei, só que essa madrinha, como eu não quis ficar com ela disse algo muito forte, muito marcante, e que tem um peso muito grande no mundo espiritual. Ela disse, com todas as letras, que se eu não fiquei com ela, eu não ficaria com mais ninguém, que eu ia vagar sem paz o resto da minha vida. Isso tem um peso espiritual muito grande, porque eu já não tinha mais muita comunhão com Deus, porque eu só ia à igreja quando meu pai era vivo, porque ele me levava. E, na verdade, eu vivi assim por vários anos, durante a infância, a adolescência, pré-adolescência e adolescência. E depois desse episódio, não sei se foi especificamente desse, mas dessas idas e vindas de casas que a senhora passou e que acabava retornando para casa da sua mãe, portanto, da minha bisavó, Dona Regina, saudosa Dona Regina, a senhora acabou indo para o Rio de Janeiro, aonde lá, inclusive, viveu em situação de rua e, infelizmente, teve um episódio muito marcante, muito triste e que também, até hoje, as mulheres enfrentam com muita recorrência, que foi o fato da senhora ter sido vítima de um estupro. E eu queria que a senhora contasse aqui para quem está nos assistindo como é que foi essa história. Exatamente. Ali no Rio de Janeiro, eu tinha ido para trabalhar em casa de família, acabei perdendo o emprego, vivi um período que eu não vou saber relatar, um período, mas um bom período nas ruas, e depois, ali na rua, quem está na rua não tem muito onde dormir, acabei dormindo na areia da praia e, assim, no final dos anos 50, entre anos 50 e 60, dormir na rua era considerado vadiagem. E a polícia realmente prendia, né, seja adolescente, seja o que for. Claro que os menores eram levados para o juiz de menores, e os que já tinham acima de 20 anos, 21, né, e eram levados para uma delegacia. Como era fim de semana, eu fui levada para uma delegacia, mas segunda-feira me levaram ao juizado de menores e fiquei numa instituição chamada SAM, Serviço de Assistência ao Menor do Rio de Janeiro. Foi um período bastante difícil e ainda estando lá de uma família trabalhando, depois ali, desculpa, ali as meninas eram adotadas não mais, na verdade, eram contratadas para trabalhar em casas de família, e isso com autorização do juiz de menores. E ali vivendo na rua, sozinha, numa cidade grande e tal, enfim, acabei, numa das minhas saídas do fim de semana, passando por uma situação onde fui praticamente sequestrada. Me obrigaram a entrar no carro, 3 rapazes mais jovens, né, não sei exatamente a idade, mas uma idade aproximada de 18, 19 anos,
e um adulto de um pouquinho mais de 30 anos. E eles me levaram para um lugar deserto, e ali, então, eu fui vítima de estupro. Um estupro bastante violento, porque desde o carro eu estava lutando com eles. Na verdade, eu abri a porta do carro, consegui abrir porque eu ia me jogar. Um dos rapazes conseguiu segurar meu braço, me manteve preso ali. Ali ele já começou a me espancar por essa atitude. E naquele local ermo, eles me violentaram, estupraram de uma forma muito violenta, porque eu reagia, e à medida que eu reagia, eles me espancavam, literalmente falando. Perdi a consciência durante várias vezes, desmaiava e voltava, e reagia com todas as forças que eu podia, tentava morder, chutar, fazer o possível. Eles prenderam meus pés e minhas mãos, e não sei precisar o tempo, foi um longo período, mas depois de um tempo, o rapaz que tinha mais idade um pouco, disse, vamos parar, porque essa menina vai morrer. Ele via que eu perdia a consciência várias vezes, e aí nós vamos sofrer um processo e tudo mais. Eles me jogaram semi-morta na porta da casa onde eu trabalhava, desmaiada. Isso foi me contado depois. E eu fiquei uma semana com uma UTI improvisada dentro da casa, porque as pessoas que eram responsáveis por mim, diante do juiz de menores, não teria como explicar o que tinha acontecido comigo. Então, as duas irmãs a quem eu estava entregue tinham um irmão médico, e ele conseguiu montar uma mini UTI dentro de casa, e ali me cuidaram. Quando eu acordei, dessa uma semana que eu fiquei em coma, tinha uma outra jovem que trabalhava na casa, eu perguntei para ela, cadê os espelhos? Eu fiquei me olhando no espelho, não tinha espelho. Ela falou, tiraram todos, porque você está ainda bastante roxa, você está muito machucado, e eles não queriam que você se visse. E eu fiquei ali mais um tempo, calculo que uns 2 meses até a minha recuperação, para sair das marcas do corpo. Claro que as marcas da alma não saíram, mas as marcas do corpo saíram. E eles me levaram de volta para o juiz de menores e me entregaram a ele. E ali me foi dada a oportunidade de ir para um outro lugar. Eu voltei para aquela instituição, aliás, para o SAM, fiquei ali um pouco, e fui, depois de algum tempo, contratada para um outro lugar. Eu vou emendar a história para terminar essa parte de testemunho, para a gente entrar na segunda parte. E ali eu fiquei cuidando de 2 crianças, mas muito triste, infeliz. Como faz todo mundo que quer esconder a dor, usando uma máscara de alegria e de felicidade, mas eu estava destruída. Aí depois aquela família saiu até o fim de semana, foi viajar com as crianças e me deixou no apartamento. E eu fui tentar encontrar um pouco de alegria numa festa chamada Carnaval, mas descobri que tudo aquilo era ilusão. Na terça-feira à tarde chovia muito, e eu estava na varanda daquele apartamento, gritando na minha alma, Deus, onde você está? Deus, onde está meu pai? Porque segurança, amor, carinho, tudo era meu pai. Minha mãe tinha me doado, para mim ela não queria mesmo me ver. Então, eu sentia muita falta do meu pai. E um pensamento maligno chegou à minha cabeça, distante de Jesus, que eu não tinha mais uma vida espiritual. Eu pensei, claro que uma sugestão demoníaca, se eu morrer, eu vou encontrar o meu pai. E aquela senhora tomava bastante remédios antidepressivos, fazia um tratamento à base de substâncias até, assim, que só poderiam ser liberadas com receita médica.
E eu fui até o banheiro dela, encontrei todos os potes de remédio, não sei quantos eu tomei. Tomei tudo que eu consegui tomar. E, mais uma vez, eu fiquei uma semana em coma, na mesma condição da casa anterior. Uma UTI montada em casa. E, quando eu comecei a acordar desse coma, eu ouvi um dos médicos dizer: eu não sei como essa garota está viva. Com o que ela tomou, ela deveria estar morta. Eu jamais esqueci dessa frase, Daniel, porque eu tenho absoluta certeza que foi Jesus que não permitiu que isso acontecesse. Glória a Quando eu Deus. narro esses fatos, eu declaro sempre que Jesus tinha um plano para a minha vida. E a palavra de Deus diz: agindo eu, quem impedirá? Amém. Ninguém pode impedir que a palavra de Deus se cumpra. Então, essa Amém. fase difícil e ruim terminou de acontecimentos mais trágicos, terminou aí. Depois de algum tempo que eu me recuperei, eles me levaram mais uma vez de volta diante dos juízes de menores. E o juiz, dessa vez, um dos juízes, né, porque seria outro, decidiu me dar uma oportunidade de escolha. Ele me perguntou: você quer voltar para o SAM ou você quer voltar para a sua casa em Minas? Bom, o SAM era um lugar tão horrível que, apesar da minha mãe não me querer, apesar do que envolvia voltar para a casa da minha mãe, porque eu não mencionei até agora, mas minha mãe vivia num ambiente de prostituição, então a escolha menos ruim seria voltar para casa. E eu voltei para casa e fiquei ali com a minha mãe, trabalhando fora, voltando para casa mais tarde que eu podia, para não participar muito daquele ambiente. Eu ia Uhum. para a casa de uma amiga, eu ia para o cinema, para o circo, quando havia um circo da cidade. Aí Uhum. passar o tempo, chegar em casa para ir dormir. Mas só queria trazer um dado aqui. Essa questão do estupro, e de verdade essa não é uma questão só no Brasil, é uma, infelizmente, uma mazela mundial. Mas no Sim, Brasil, o IPEA, né, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, apurou, e isso é um dado do ano passado, que 822 mil mulheres são estupradas por ano no Brasil. Isso dá uma incidência de uma mulher a cada 2 minutos. Olha que coisa séria. Então, eu queria divulgar chocante. aqui um canal de denúncia contra violência de qualquer natureza contra a mulher, mas que pode-se chegar a isso, pode-se chegar a um feminicídio, pode-se chegar a, enfim, Sim, a gente sabe quais podem ser as consequências, né, da violência aplicada contra a mulher. Então, se qualquer pessoa, né, ver uma mulher em situação de risco, por favor, ligue no 180. É um canal seguro, é um canal em que você vai ter o seu anonimato preservado, e é um lugar que, quando você averiguar que existe uma mulher que é vizinha, é vítima de violência doméstica, ou mesmo se você está transitando por algum lugar, vê alguma situação em que potencialmente uma mulher esteja em risco, não hesite, não prevarique, não titubeie, liga no 80, você pode estar salvando uma vida e pode estar fazendo com que essa estatística que eu acabei de trazer aqui, uma mulher a cada 2 minutos é estuprada no Brasil. Significa que, enquanto eu estou fazendo essa explanação aqui, aconteceram, eu estimo que eu estou falando aqui há aproximadamente uns 4 minutos, portanto, aconteceram 2 estupros nesse curtíssimo espaço de tempo. Isso é uma coisa lamentável, lamentável, muito triste, e que o que a gente puder fazer para evitar que isso aconteça, eu acho que nós temos que fazer, sobretudo o cristão, que a Bíblia nos ensina lá na carta de Tiago, quando nós sabemos o bem que nós devemos fazer e não o fazemos, nós estamos pecando. Que a gente, então, possa assumir esse compromisso de fazer aquilo que está ao nosso alcance
para que esse número não avance e diminua cada vez mais em nome de Jesus. E dessa forma, né, estaremos com certeza sendo Jesus na cidade, porque eu tenho absoluta certeza que Jesus ama as mulheres e que isso entristece ao coração do nosso Deus. A senhora conta essas histórias de uma forma muito leve. A senhora conta essas histórias com um semblante tranquilo, até com um sorriso no rosto. Isso denota que houve cura e que não é algo que traz mais um pesar, que traz uma dor no seu coração. Como é que a senhora consegue aqui, em algumas palavras, explicar como é que foi esse processo e como é, né, visitar esses lugares hoje, contar essas histórias que são tão pesadas, mas não ter mais essa dor e, consequentemente, abençoar a vida das pessoas que estão ouvindo essas histórias da vida da senhora. Isso realmente é um processo de cura com Jesus, mas eu quero, antes de responder essa pergunta, acrescentar que, graças a Deus, hoje, não graças a Deus pelo número de estupros, mas eu vou garantir a você que ainda tem mulheres que se calam. Eu ministrei por vários anos, e continuo, né, mas viajei por esse Brasil, ministrando em igrejas, e eu encontrei muitas mulheres, porque o Espírito Santo foi trazendo, e elas se identificavam e revelavam, elas nunca denunciaram. Não, a mulher não, hoje tem um pouco mais de abertura com esses canais, mas ainda assim as mulheres ainda se calam. Infelizmente, esse número é um pouco maior do que ainda se consegue chegar e já é um número alarmante. Expressivo, é verdade. Deixa eu aproveitar e encaixar uma pergunta. Esses casos que a senhora teve contato, algum deles foi, por exemplo, dentro de um contexto de matrimônio, de pessoas que, portanto, também já eram convertidas, já faziam parte da igreja? Alguns sim, a maioria não. E essas mulheres se calaram durante anos. Então, muito diferente de mim, eu também me calei. Mas o meu encontro com Jesus me trouxe cura. E algumas mulheres dentro das igrejas até hoje permanecem com essa dor e não falam, e não se expõem, e não encontram cura, e não têm coragem de falar. Porque sempre existiu, antigamente um pouco mais do que hoje. Hoje ainda a sociedade compreende um pouco mais, mas sempre existiu uma teoria de que a mulher que é estuprada, ela é responsável por isso. Isso é uma mentira tão grande, algo tão vergonhoso. Meu Deus. Desculpa, vou usar uma palavra que me causa repulsa. É nojento esse pensamento. Nojento. Exatamente. Que não é uma verdade, não é uma realidade, mas em muitos casos existe, e muitos homens se comportam ainda hoje assim, e não dão apoio às mulheres, caso elas sejam agredidas, violentadas, estupradas. Então, e aí, vó, desculpe interromper a senhora, é aquele repertório, né? Estava se insinuando, estava vestido de uma forma provocante, eu avancei um pouquinho o sinal e ela não falou nada, enfim, uma série de falácias que faz com que a mulher, além, né, de ter sofrido a violência sexual, ainda depois sofra essa violência moral, né? Como se ela fosse, eu não vou repetir tudo que a senhora falou, a responsável pela violência que ela mesma sofreu. É uma dupla violência. É realmente lamentável e um absurdo que isso aconteça. Lamentável, lamentável. É mesmo. Bom que a senhora trouxe esse dado, essa abordagem, porque, de fato, esse número, conforme a senhora muito bem pontuou,
com certeza, se houvesse denúncia de todos os casos de estupro, seria muito maior do que a estatística, que já é absolutamente alarmante, né? Obrigado por essa contribuição. Concordo plenamente. Eu vou responder a sua pergunta sobre cura, só que antes da cura houve o episódio do circo, mas eu não sei se isso vai interferir na ordem ou se eu vou direto na cura. Eu sei que vai fugir um pouco da ordem, e normalmente quando a senhora, inclusive, conta o testemunho, a parte da cura está lá no final, mas acho bacana falar aqui em cima desse fato, porque não foram várias curas de verdade, não uma só. Sim. E é uma coisa progressiva, inclusive, né? Um processo que foi, né? Uma imersão de um dia, de um final de semana, de uma, sei lá, que fez com que todos esses traumas fossem curados e apaziguados. Mas se a senhora quiser, inclusive, pontuar algum desses casos que a gente já trouxe, como foi esse processo, se teve algum trabalhar de Deus de uma forma específica, fique à vontade. Mas eu queria que a senhora pontuasse isso agora, em cima desse fato tão violento que a senhora sofreu, né? Sim. Como você sabe e disse, né, a cura vem com o encontro com Jesus. Eu tive um encontro com Jesus, e esse encontro com Jesus foi através de um versículo maravilhoso, porque o abandono, a morte do meu pai e tudo mais, me fez sempre me sentir uma pessoa que não tinha amor de ninguém. Eu não conseguia me ver como uma pessoa amada. E há uma segunda ou terceira vez que eu fui a uma igreja, eu ouvi um pastor anunciando a palavra de Deus num versículo que até hoje marca a minha vida, que é João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, unigênito é único, para que todo aquele que nele crê não pereça, isto é, não morra, mas tenha vida eterna. E eu descobri ali que havia alguém muito especial que me amava. E isso já começou uma cura no meu coração. Mas, claro, que houve muitos e muitos episódios de cura. Um deles eu até compartilhei a semana passada no nosso ministério, né? Nós trabalhamos juntos, acho que isso vou mencionar já agora. Eu mencionei que, através de uma pessoa, falou, e aliás, no sábado também, na clínica médica, como é bom receber esse abraço. E eu disse que um dos momentos da minha cura foi através de um abraço, num retiro espiritual. Foi uma cura marcante. Então, essa cura para mim veio através de um abraço do amor de Deus. Não era um abraço só da pessoa, era um abraço cheio do amor de Deus. Meu coração foi invadido pelo amor de Deus, me trazendo cura de todo dor, de rejeição, mas, como você disse, é um processo. Mais tarde, eu tive um outro momento de cura muito especial, uma busca mesmo de cura, porque eu estava muito triste, abatida, apesar de já ter Jesus, de estar caminhando alguns anos com Jesus, eu estava muito triste com uma palavra que eu ouvi que entristeceu meu coração. Então, eu fui buscar a Deus e tive um encontro muito especial com Jesus e realmente me trouxe cura. Foi naquele momento que eu pude fazer algo que eu não tinha feito, apesar de eu não sentir muita dor mais em relação ao fato que tinha acontecido, eu nunca havia perdoado aquelas pessoas, que eu não conheço, eu não sei mais quem é, mas o dia que eu liberei o perdão, isso trouxe um alívio enorme para a minha alma. Foi uma cura realmente que me trouxe liberdade, me trouxe alegria, me trouxe nova vida. Mas, como você disse, e realmente foi longo de um processo que Deus foi tratando na minha vida e que Deus faz com todas as pessoas, né? Acho que nós não temos a oportunidade de mencionar todos os fatos, mas
É muita Deus coisa. foi, é, Não, Deus mas foi extremamente amoroso comigo, e nesse quesito, há alguns anos, há muitos anos já, eu me considero totalmente curada. Falar dos fatos, para mim, é leveza. Eu digo às vezes, Daniel, que assim, eu falo porque a nossa memória registra, nós não sim, esquecemos. Mas eu falo sem dor nenhuma, e aí para que as pessoas às vezes entendam, porque elas não conseguem me entender, até outras mulheres, eu falo, eu estou falando do fato que eu me lembro, mas com referência à dor, não existe mais. Com referência à dor, é como se eu estivesse falando de outra pessoa, de outra coisa, é como se eu não estivesse mais falando de mim. Porque, na é, verdade, eu estou falando de outra pessoa, né? Porque se é alguém está em Cristo, nova criatura é, as verdade. coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Eu tenho, a senhora conhece enfim, conhece a minha trajetória toda, mas a minha maior experiência com o perdão e realmente é libertador quando nós perdoamos quem nos ofendeu, quem de alguma forma cometeu algo contra nós Sim, e que trouxe trauma, que trouxe dor, que trouxe sofrimento. E a senhora sabe do que eu estou falando, porque viveu os dois episódios, sim. tanto o episódio em que Uhum, eu fui ali, que me trouxe aquela raiva, aquela ira. E eu não vou contar aqui, gente, porque diz respeito a uma terceira pessoa que ainda não tornou esse testemunho público e que eu não posso aqui sim, cometer a falta de ética de fazer isso antes dela. Mas eu sei que, e aí eu posso revelar esse detalhe, mas alguém a quem eu amo muito é, sofreu um atentado à sua vida e a minha reação imediata foi de vingança e eu brigava muito com isso porque eu sabia que eu não poderia ter esse sentimento de jeito nenhum, de jeito nenhum, mas aquilo estava me consumindo e eu passei um ano inteiro carregando essa dor e foi no acampamento, exatamente na mesma data do ano seguinte, junto com a senhora e com o vovô, em que sim. uma das noites houve uma ministração específica sobre perdão. Acho que foi a única noite que não foram vocês que ministraram, foi um pastor convidado, e Sim. que quando eu acessei esse lugar, e esse episódio ali que estava meio amortecidinho, né, por conta do tempo, veio do meu coração a mesma raiva. Eu falei, ué, por quê, né? No momento que está sendo ministrado sobre perdão, e se o Espírito Santo me levou a acessar esse lugar, é porque ele queria, né, que eu liberasse perdão naquele momento ali. Mas foi uma luta de alguns minutos ali, e eu falei, ok, eu vou obedecer, mas eu peço ao Senhor que essa dor e essa raiva, né, que vem na minha mente depois que todas as vezes que eu lembro, né, dessa história, que ela cesse. E Deus foi muito misericordioso, porque ele acabou atendendo a oração da forma que eu fiz, e como é libertador, como é curativo realmente a gente liberar o perdão. Acho que essa foi a situação mais aguda da minha vida, e depois disso realmente ficou muito mais fácil para mim ser ofendido e perdoar, porque é até uma questão de inteligência. E o que a senhora coloca, eu já era cristão, né, desde criança, de verdade, eu tenho esse Uhum. privilégio de ter nascido e sido criado nessa família que fez com que eu tivesse acesso a Cristo e ao Evangelho desde da minha primeira infância, mas eu olho também, sabe, para essa situação e encaro uma outra pessoa, sabe? Não, porque realmente eu tinha muita vergonha nesse período do sentimento que vinha no meu coração, que aflorava no meu coração,
enquanto eu não conseguir liberar o perdão. Sei nem porque eu estou contando isso aqui, não estava no script, mas talvez quem esteja nos assistindo aqui está precisando ouvir um pouquinho sobre o perdão, e esse espaço aqui não diz respeito a mim, eu quase nunca falo coisas a respeito da minha vida, mas eu achei que eu devia dar esse testemunho aqui e trazer essa história. Mas, ó, a senhora volta, portanto, para o seio da sua família, para viver com a avó Regina. E aí, eu acho que eu não vou narrar o episódio, porque vai ficar um pouco longo, para a gente falar um pouquinho mais do ministério. Aconteceu um episódio bastante triste, e eu vou deixar para um outro momento. E, em razão desse episódio, eu acabei saindo de casa envolvida realmente com um circo. Fui embora com um circo, com uma proposta de estar com eles. Na verdade, o dono do circo tinha... A senhora já havia dito que a senhora já havia dito que para não ficar em casa, uma das coisas que a senhora fazia era ir no circo como espectadora. Sim. E aí foi ficando, fazendo amizades ali com o pessoal e recebeu a oferta. Sim. Na verdade, eu ia como espectadora, mas também ficava, muitas vezes, cuidando do netinho, do netinho do dono do circo, enquanto a mãe, o pai e tal trabalhavam. Nas primeiras vezes eu ia assistir, depois eu ficava com essa criança que tinha uns 3 para 4 anos, e ficava com eles, fazendo companhia, enfim, gostava. Mas aconteceu um episódio que me fez tomar a decisão de ir embora com eles. O dono do circo não tinha filhas. Ele tinha uma filha também por adoção e tal, mas era a filha da esposa de um segundo casamento. E ele era um alemão e ele tinha o desejo de ter uma filha. E ele teve um carinho por mim como pai, realmente. E ele se identificava comigo pelo fato de eu ser descendente de alemães. Eu não falo alemão, eu não tenho assim, interferência, porque meu pai é que realmente tinha uma descendência, né, de alemães, e ele faleceu cedo, mas, enfim, ele se identificou muito comigo e acabei indo embora com o circo. A princípio, por esse motivo, e aí aprendi a trabalhar, fazer alguns números no circo, trabalhava ali e... Conta no detalhe, só conta no detalhe aqui, o que a senhora fazia no circo? Que números que a senhora fazia? Eu trabalhava a princípio, né? Eu, quando entrei para o circo, não sabia nada exatamente. Então, eu trabalhava a princípio com mágicos, com ilusionistas e tal, porque mulheres valorizam o espetáculo, né? Mas fui aprendendo a fazer um número sozinha, enquanto trabalhava, na verdade, com mágico, com ilusionista, ficava numa plataforma de madeira com os braços assim, para um atirador de facas, era um outro número, fazia um número de chicote com um senhor também que fazia. Primeira vez que eu entrei no picadeiro, vou contar uma história engraçada, dá um pouco de leveza. A primeira vez que eu entrei no picadeiro, sem nunca ter entrado, no segundo dia que eu estava no circo, na verdade, a esposa desse senhor fugiu, porque ela errou um número que ela fazia com ele, ela errou, chamava escada peste, uma escada que ele punha no ombro, e ela fazia várias poses naquela escada, né? E ela errou. E como ela sabia que ele era violento, ela teria mais números para fazer, e era estreia, aí, praticamente, né, segundo dia do circo, ela fugiu. E aí me puseram para estar no lugar dela, me vestiram uma roupa dela que me serviu perfeitamente, me ensinaram a segurar, me ensinaram a segurar os canudos de jornais e tudo mais. No fim, esse número era acender um cigarro e ficar com o cigarro aceso na boca, com as mãos por trás, e o artista cortava esse cigarro com como é que eu falo? Chicote. Chicote. Com chicote. E eu tinha muito medo, porque logo que eu estava me preparando para fazer o número, a moça falou, toma cuidado, porque você viu a marca que a atriz tem no nariz? Foi uma chicotada que ele deu que
partiu o nariz dela. Meu Deus! Eu fui picadoeiro ainda, né? Eu era muito jovem, eu tinha 17 anos quando eu fui para o circo. E aí eu fui com medo, eu fiz os outros números e tal, quando eu pus o cigarro na boca, né, acendeu o cigarro, os espectadores que ficavam no camarote, bem próximo, né, ao palco, o picadeiro, na verdade, né, palco, o picadeiro, falaram, o cigarro está tremendo. Eu tremia tanto de medo com o cigarro. Meu Deus! Consegui fazer, esse é um dos números que eu fazia, com mágico, com ele, equilibrista, tudo, fornecendo os materiais que eles precisavam. E Super fui tranquilo. aprendendo a fazer um número que se chamava, se chama ainda hoje, corda indiana. Não sei se todos conhecem, são poucos os circos que têm esse. E esse era uma corda realmente, e ela subia, eu subia, tinha mais uma moça que fazia, mas no fim ficou, acho que ficou só eu fazendo, ela me fazia trapézio, ficou só eu fazendo. Era um balé acrobático numa corda, que era Tá. terminado com força capilar, com força dental, ou então com somente uma das mãos. Eu nunca Aham. fiz força capilar nem força dental, eu só fazia com uma das mãos. Ok. Mas, como eu era uma jovem, né? Eu digo É um quase trabalho sempre assim, super tranquilo, né, vó? Alvo de é, faca, trabalho super tranquilo, alvo de faca, é, com a possibilidade de tomar uma chicotada no nariz, muito tranquilo. então, mas a vida do circo me traía, né? As luzes, os aplausos, tudo mais, aquilo trazia satisfação. Aham. Então, assim, embora eu tivesse que levantar 5 horas da manhã para ensaiar, para fazer essa corda, que a princípio é difícil de aprender, porque você tem que forçar todo o corpo para ser sustentado ali por um dos pés, ficar no pé, e isso causa ferida até na perna, ficou machucado, né? Até que. Então, mas assim, eu gostava muito a princípio, né? E fui seguindo a vida com eles e tudo mais, mas eu era totalmente proibida de sair sozinha, e eles pouco saíam, né? Trabalhava à noite, de dia todo mundo estava cansado, porque eram mais idosos, só que havia o locutor e palhaço do circo, que também era meio que filho do casal também. Ele fugiu de casa, ainda jovem, com o circo, e ele considerava a família dele, e era considerado como da família, os donos do circo. Eu estou falando do meu marido, pastor Beltrão, naquela época, palhaço Boquinha. Então, eu conheci. Então, à noite, depois dos espetáculos de circo, ele estava aprendendo a tocar violão e cantar. E eu ficava com ele. Na verdade, para sair na cidade, eu só tinha, onde nós estávamos, o circo ficava 15, 20 dias na cidade e mudava, porque não era um circo-teatro que mudava de espetáculo a cada dia, né? Era o mesmo espetáculo sempre, então o período de permanência na cidade era pequena. Então, eu ficava ali ouvindo ele cantar, ficando junto, sempre gostei de música, e ficava ali com ele, mas por amizade. O que eu não sabia é que ele já tinha atração por mim, na verdade, eu não tinha percebido. Então, como eu disse, eu comecei a me envolver em amizade com esse rapaz, porque me envolver num relacionamento romântico, eu não queria ter um relacionamento romântico com ninguém, porque o fato do estupro também havia me tirado o sonho de um dia me casar, de ter uma família, de ser feliz. Porque anos 60, 50, 60 já era, na verdade, uma mulher nunca poderia se casar se não fosse virgem, e essa não era mais a minha condição. Então, esse sonho tinha morrido, o que me causava grande tristeza. Mas também eu responsabilizava todos os homens por aquilo que eu sofri. Então, eu não queria me relacionar de forma romântica com ninguém. Então, o meu marido se aproximou de mim, assim, com amizade. E
Eu, com amizade, me envolvi com ele. Eu só tinha permissão de sair do circo para comprar uma roupa, ou para ir tomar um sorvete, ou coisa, caso ele fosse comigo. Tinha essa condição também do dono do circo, porque sabiam que eu era menor e confiavam nele. E nós fomos nos envolvendo em amizade, enfim, para não entrar em muitos detalhes, acabei indo viver com ele no circo, né? Fomos viver juntos por uma série de outros envolvimentos também, que hoje nós não temos tempo para contar, mas fomos viver juntos. Tive, neste tempo, a minha uma gravidez, e essa gravidez no circo foi até certo ponto normal, mas o meu marido também era um alcoolista nessa época. Ele estava envolvido com as substâncias, não só com o álcool, depois, mais tarde, ele falou, como com outras substâncias químicas. Então, mais uma vez, eu ficava sempre sozinha na barraca à noite, ele saía para beber com os amigos todas as noites. Mas, além de eu trabalhar no espetáculo, ele era palhaço e responsável pelo som. Então, eu já grávida, eu tinha que ajudá-lo todas as noites, para que fosse rápido, porque os amigos já estavam esperando, a carregar toda a parte de som do circo para guardar antes que ele fosse embora para o bar beber com os amigos. E eu já não estava muito bem aquela noite, e ele me pediu que pegasse um aparelho que era bastante pesado, aparelho de som antigamente era bastante pesado, e eu disse para ele que eu estava me sentindo mal e ia para a barraca, para me deitar e descansar, porque eu já estava com um pouco de dor. Mas ele foi agressivo por causa da ocasião, de querer realmente beber com os amigos, não me entendeu, brigou realmente comigo, e eu, de raiva, peguei aquele aparelho. Fiquei com muita raiva dele, não entendia a minha dor. E quando eu peguei o aparelho, eu senti que alguma coisa estava partindo dentro de mim, para usar uma expressão, eu sentia algo que se partindo de mim. E eu peguei aquele aparelho com toda a raiva, coloquei na barraca em que ele ficava e voltei para minha barraca, nós dormíamos em barracas, e fiquei ali deitada, na verdade, gemendo de dor. Ele entrou, trocou de roupa e foi embora beber com os amigos. E foi mais uma grande dor na minha vida, porque foi aí que eu tive um aborto de 3 meses por causa dos maltratos dele. E nesse aborto a dor foi acrescentada, porque o médico disse que nunca mais eu poderia ser mãe. Que, na verdade, tinha sido um fato, ele usou a palavra, teria sido um milagre. O fato de eu já estar grávida. Eu não tinha a mínima condição de ser mãe daquele momento em diante. Isso foi difícil para mim, mas isso trouxe um grande peso para ele, porque ele também sonhava muito em constituir uma família. Sendo ele o culpado da destruição, ficou pior ainda. A nossa vida era muito difícil. Eu não voltei para a casa da minha mãe porque não era isso que eu queria, mas fiquei muito infeliz também no circo. E o meu desejo era sair do circo, mas não tinha como, não tinha para onde ir. Até que, chegando em Campinas, a convite de um amigo, ele foi pela primeira vez a uma igreja evangélica. E ali, numa manhã, num domingo, naquela época se chamava Escola Dominical, era um estudo da Palavra de Deus, sem que houvesse um convite para isso, ele teve um encontro com Jesus. Ele fez uma única oração, dizendo: Deus, se tu existes, tem dó da minha vida, muda a minha vida, eu estou cansado. E aí você conhece a história, que realmente a vida dele foi mudada, ele foi liberto do consumo do álcool ou das demais substâncias químicas instantaneamente, nunca mais bebeu. E, enfim, ficamos na cidade, uma luta muito grande, ficamos na cidade de Campinas sem ter absolutamente nada. Hoje eu mencionei, até para uma pessoa, para ser direta, eu mencionei para minha filha que nós ficamos na cidade
com um fogareiro com uma boca só, que era o que eu tinha, um fogareiro a querosene, uma frigideira, que existe até hoje, Existe, de existe. Já comi recordação. muito bife dessa frigideira. Está lá, né, na casa da minha caçula. E 2 pratos e garfos, mais nada. Era o que nós tínhamos. Não tínhamos colchão, não tínhamos nada. E eu também descobri aí, depois de 2 meses, na minha luta da vida, eu e meu marido foi ser vendedor domiciliar e tudo mais. Não éramos casados, é claro, meu marido é maneira de dizer, né, meu companheiro, mas a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus, era uma exigência para o batismo que ele se casasse, né? E eu fiquei assim, feliz e satisfeita por ficar na cidade, porque era o que eu queria, mas eu não queria a igreja. Na minha leitura, quem precisava de Jesus era ele, que era um dependente químico, que tinha problemas. Eu não tinha problema, eu estava bem, então eu não precisava de Deus. Na verdade, eu não queria muito, porque eu estava ainda um pouco decepcionada com tudo que tinha acontecido na minha vida. Então, eu não fui, a princípio, por várias vezes à igreja. Mas mais tarde, quando eu fui, eu já contei, eu tive um encontro com Jesus, né? Então, ficamos ali numa grande luta, e antes que eu conhecesse Jesus, na verdade, isso foi um testemunho marcante, antes de conhecer Jesus, eu fiquei grávida, quando havia uma sentença de que eu jamais poderia ficar grávida. Eu me engravidei, e depois de algum tempo tive esse encontro com Jesus, e nós nos batizamos, nos casamos na nossa residência. Naquele tempo não era possível casar num templo se você não fosse virgem, havia muitas restrições, mas foi uma cerimônia simples em casa, e continuamos ali a nossa luta, né? Meu marido foi estudar, porque ele tinha abandonado os estudos, e eu fiquei cuidando da casa, dos filhos, e a nossa vida foi prosseguindo. E ele teve um chamado missionário desde o começo, então foram anos dedicados à vida missionária, né? A princípio, eu não poderia ir com ele, os filhos eram pequenos, né? Só mais tarde eu me envolvi também com ele no trabalho missionário. Mas, como você já mencionou, nós viajamos esse país por vários lugares, testemunhando do poder e do amor de Deus. Jesus reescreveu a nossa história. Hoje eu tenho, né, ele está na glória com o Senhor, ele partiu em 2001, foi para a morada eterna, para a casa do Pai, graças a Deus, depois de uma vida longa no ministério. Nós temos, então, 3 filhos, né, dessa união, netos, bisnetos, né? Primeiro neto você, glória a Deus. Então, foi uma vida de também ainda lutas, é claro, como nós tínhamos, como eu disse, pouco recurso, mas sempre com Deus suprindo tudo. Ficamos no campo missionário por todo o restante dos nossos anos juntos, até que ele adoeceu, né? E nós tínhamos sempre muita alegria em, em contar as maravilhas que Jesus fez na nossa vida. Ele, um ex-palhaço, bêbado, eu, uma pessoa muito marcada pela dor e sofrimento, abandonada por mãe. Meu pai não me abandonou, mas faleceu, né? E a palavra de Deus diz que se meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. Foi isso que aconteceu comigo. Jesus me acolheu de uma forma maravilhosa. Eu amo esse Deus, que é meu Pai, que é nosso Pai, e sou muito grata a Deus pelo amor dele, pela cura, pela oportunidade de compartilhar com outras pessoas o amor desse Deus maravilhoso, que não só nos salva, mas cura, nos cura no físico, mas cura a nossa alma, traz uma nova vida.
E por isso eu sou muito, muito grata a Deus. E espero que você que está ouvindo esse testemunho possa conhecer o amor desse Deus maravilhoso que eu já mencionei, que é um Pai que amou o mundo de tal maneira que Deus Amém. seu único filho para morrer na cruz por mim, por você, por cada um de nós. Esse Jesus que transforma a história, esse Jesus da cidade. Ah, que lindo, que lindo. Obrigado, obrigado, obrigado. Estou emocionado aqui. Eu já ouvi essa história algumas vezes, mas é sempre marcante, é sempre emocionante. Mas dessa vez é muito especial, porque é num espaço em que Deus me direcionou a começar a fazer como projeto, e para mim ter a senhora aqui é realmente muito, muito, muito importante, muito especial. A senhora e o vovô tiveram décadas de ministério, do ministério Sim, itinerante, visitando igrejas, participando de cruzadas evangelísticas, sim, sempre pautado no testemunho de vocês, que é exatamente essa história que a senhora contou aqui com muita generosidade para que nós pudéssemos ser edificados. Mas hoje, com 81. Tô errando. Não, tô certo, né? 81. 82 bem próximo, em maio, aí estaremos, em Exatamente. nome de Jesus. A senhora, nos últimos anos de vida do vovô, ele foi acometido de Alzheimer, então a senhora ficou muito dedicada ao cuidado com ele, Sim, inclusive, mas mesmo nesse período, sempre que possível, com uma ou duas frentes ali de trabalho no ministério, a senhora foi ordenada ao ministério pastoral e está aí em sim, franca atividade ainda. Eu tenho o privilégio de tê-la no nosso grupo de trabalho no Reviva. A senhora coordena algumas grupos de culto domiciliar, sim. de pequenos grupos ou células, ou como nós chamamos na nossa igreja, uma alfa. Como é Uhum. que é, né, estar aí é, já na velhice e dando frutos e tendo visões ainda, como a palavra de Deus diz que aconteceria com aqueles que se chamam pelo nome de Jesus. Eu sou muito grata a Deus por isso. Eu amo servir ao Senhor e eu estou sempre profetizando o versículo da palavra de Deus que diz que na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Eu assumo isso como uma verdade profética na minha vida e tenho muita alegria em trabalhar na obra do Senhor. Como você disse, estamos juntos, né, no Reviva, você é meu líder, olha só, glória a Deus, ter o privilégio de trabalhar, tendo meu Hoje é neto meu. como líder, é uma alegria, é uma honra. Eu estou aqui com, eu vou subir um pouquinho, ó. Reviva! É isso aí. Estou com a camiseta que identifica o ministério. É isso aí. Mas eu sou muito grata a Deus por me dar condição de estar fazendo o melhor que eu posso para ele. Eu não tive oportunidade mais tarde, por várias coisas, ter o seu avô, né, o meu marido estudou vários anos, porque ele não tinha nenhuma formação. Na verdade, com uma luta, era muito difícil naquela época estudar, vocês não conheceram essa realidade, mas naqueles anos 60, a escola noturna era só paga, não havia escola noturna gratuita. Então, eu, pela misericórdia de Deus, não fui eu que... Mas, assim, fui à luta, consegui bolsa de estudo para ele em todos os anos que ele precisou. Mais tarde, ele fez faculdade de música, faculdade de teologia, e eu fiquei sempre cuidando da família, ajudando no trabalho, eu sempre trabalhei, nosso orçamento era pequeno,
Mas mais tarde tive a oportunidade de me dedicar àquilo que para mim era e é o mais importante, né? Fiz um curso de teologia junto com você de 4 anos e meio, fiz um mais um naquela época na Palavra Viva de 1 ano, um curso bem intensivo. Então tenho esse preparo e ainda faço me preparo até hoje dentro daquilo que é importante para mim. E estamos aí no Ministério, temos aí uma ONG com a creche, também trabalhamos juntos, né? E tudo isso só me causa muita alegria. E, na verdade, Dani, isso tem para glorificar a Deus, mas as pessoas, e você sabe, se espantam que com a minha idade eu possa exercer ainda várias atividades. E por isso eu sou muito grata a Deus, porque isso só me alegra o coração e eu tenho uma alegria enorme de compartilhar e de também poder abençoar pessoas. Eu sei que Deus muitas vezes me usa para abençoar pessoas, e essa é a minha maior alegria, é ver as pessoas tendo um encontro com Jesus, sendo restauradas no amor dele, assim como aconteceu comigo. Glória a Deus. Não é exagero dizer que Deus já te usou para o resgate, para a transformação de milhares de pessoas. Milhares, milhares, Graças. milhares, milhares. Glória a Deus por isso. Eu quero. É de fato impossível esgotar aqui tudo aquilo que Deus fez pela senhora e através da vida da senhora num só episódio aqui de 1 hora. A gente vai voltar a conversar, mas eu quero te agradecer. Para mim realmente é muito, muito importante, muito especial fazer esse papo aqui com a senhora no Jesus na Cidade. Te agradeço por tudo, pelo exemplo, pela vida, por esse momento e pela sua generosidade de conversar aqui, de expor a sua vida a todos que estão nos assistindo aqui. Eu tenho certeza que isso está sendo edificante para a vida das pessoas. Muito, muito, muito obrigado. E eu peço que a senhora deixe aqui um recado final para quem está nos assistindo. Para mim é que é uma honra, um privilégio. Estou muito grata a Deus por estar aqui nesta noite. E eu desejo do meu coração é que você que está conosco nesse vídeo, vendo, ouvindo, seja muito abençoado em nome de Jesus. Que assim como o amor de Deus inundou a minha vida, você encontre esse amor, você esteja com o coração preparado para receber o amor de Deus. Eu tenho certeza que Jesus te ama e que Ele ama a todos nós. Sou grata a Deus pelo que Ele fez e continua a fazer na minha vida. Ele continua me usando e me abençoando. Mas o desejo do meu coração é que todas que estão conosco, ou que um dia vão ver esse vídeo, sejam muito abençoados em nome de Jesus. Que você encontre o amor de Deus, que realmente nos transforma. É uma alegria, Daniel, muito obrigada pelo convite. Amei estar com você em Jesus na Cidade. Deus abençoe. Eu que agradeço. Gente, essa é minha avó, pastora Edith, missionária, porreta, evangelista de mão cheia. Se desse mais 30 segundos para ela, ela já ia fazer aqui com que você tivesse a oportunidade de repetir uma oração de confissão de fé. E é assim que ela caminha em todo o tempo. Vó, te amo, a senhora é um exemplo para mim. Muito obrigado por esse momento. E esse foi, gente, mais um Jesus na Cidade. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha sido alimentado no seu espírito, na sua alma, e que isso fortaleça também, te dê vitalidade no físico e que você possa cada vez mais estar preparado, eu vou repetir esse termo aqui de novo, instrumentalizado para a obra, para aquilo que Deus tem para realizar através da sua vida. Esse é o intuito desse canal, esse é o intuito aqui da produção desse conteúdo. Mais uma vez eu peço, se você está gostando, se você
está chegando também e viu pela primeira vez e gostou, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, divulgue para sua rede de relacionamentos e que cada vez mais nós possamos aumentar essa rede de pessoas que estão dispostas a fazer o bem, a ser um instrumento de transformação na vida das pessoas a partir do exemplo de Cristo, a partir da verdade, a partir do compromisso de ser um imitador, de ser uma pessoa, uma testemunha do Cristo que é vivo, e ele nos disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. Que você possa ser esse sal que, por onde passa, deixa aquele temperinho, aquele gostinho na boca das pessoas de beberem da água viva, da água da vida, que é Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e até semana que vem aqui no próximo Jesus na Cidade. Tchau, tchau!